Olá! Bom, hoje vamos ter um assunto aqui que muitas vezes é polêmico para os profissionais da área da beleza. Devo ou não cobrar taxa de não comparecimento de clientes na área da beleza? Então seja muito bem-vinda a mais um vídeo e hoje vamos falar se você deve ou não cobrar essas taxas de clientes que não comparecem. Porque a gente sabe que profissional na área da beleza, como cabeleireira, maquiadora, lash designer, designer de sobrancelha, manicure, massagem, estética, bom, independente da área, na área da beleza que você atua, tá? Essas clientes acontece muito de não comparecer, não avisa com antecedência. E isso não permite com que você encaixe outra cliente, que você adiante alguém que está esperando, que você mesmo faça uma organização do seu tempo pessoal, antecipe aquele atendimento para sobrar um pouquinho mais no final do dia. E aí fica esperando uma cliente que não aparece, você fica lá cansada com aquele tempo que você acaba não aproveitando nem na sua vida pessoal e nem incluindo clientes novas para você não perder aquele tempo, porque afinal na área da beleza tempo é dinheiro. Hoje, então, vamos falar sobre esse assunto. Eu sou a Alessandra Morotomi e aqui eu ajudo profissionais na área da beleza a faturar 3 vezes mais, com agenda cheia e clientes fiéis para sempre. Provavelmente, se você pensou em incluir taxa no seu salão, ou mesmo se você trabalha em casa, tá? Que eu sempre digo, o lugar que você trabalha não define a profissional que você é. Você é uma ótima profissional e se você está pensando nesses detalhes, é porque você vai muito além ainda. Então, não se preocupa com onde você está. Essas regras vai servir e esse assunto vai servir independente de onde você está atendendo nesse momento. Então, vamos seguir agora. Enfim, se você pensou em taxa, é porque você tem um índice grande de não comparecimento. E essas clientes acabam atrapalhando ali tanto o seu emocional como a sua agenda física e o seu trabalho. Então o salão acaba faltando clientes, elas não avisam e provavelmente você acha que essa medida de cobrar taxa vai resolver o problema. E essas clientes vão começar a vir assim magicamente. Nossa, eu comecei a cobrar multa agora, Lê, tá todo mundo comparecendo magicamente. E as coisas não são bem assim. Então aqui eu quero mostrar o jeito ideal, o jeito como eu cobro e funciona. Eu não tenho taxa de cancelamento, é zero, tá? Como vocês sabem, eu sempre falo que eu tenho uma agenda fechada e essas clientes não faltam, não atrasam, é tudo muito combinado. Existem muitas questões que você pode falar ali, Alê, mas eu não sei como que eu faço. Então a gente vai conversar sobre isso hoje aqui no nosso canal, na nossa conversa na área da beleza, tá? Então vamos explicar um pouco. Vou te dar um exemplo, tá? Quando eu trabalhava no Japão com maquiagem, sempre trabalhei com noivas high ticket, também trabalho com noivas até hoje. E nós temos datas que eu sempre cobro um valor sim de antecipação e reserva de data de 20 a 30% do valor. Porque ali, quando se fala de maquiagem ou trabalhos maiores, estamos falando de data que não pode ser mudada. Uma noiva, ela não vai casar no outro dia de última hora. Suas madrinhas também não vão poder comparecer num outro dia nesse casamento, não é verdade? Então, assim, o que acontece? É uma data fixa. Portanto, o mais que certo você cobrar sim uma taxa de antecipação. Mas lembrando que tudo isso tem que ter um acordo verbal. E quando se trata de contratos grandes, contrato. Até porque na lei do consumidor, no direitos do consumidor, a taxa de cobrança antecipada, essa multa, ela não é legal, ela não é autorizada. Não é algo que você pode chegar e cobrar da cliente uma taxa de antecipação. Até porque dentro da lei do consumidor, você só pode cobrar aquilo que você já entregou para a cliente. Você não pode cobrar por algo que não foi entregue. Mas é claro que a forma certa da gente conversar sobre isso, eu sempre digo isso aqui, é a forma como você conversa, você tenha acordos com essa cliente, você tem uma cultura de atendimento eficiente. Eu sempre falo isso, quando você tem clientes que entendem o seu processo, uma cultura de atendimento pré-determinada e que você tem um diálogo aberto com essas clientes, dificilmente elas vão pisar na bola com vocês, porque é uma troca. Elas entendem que é um negócio organizado, que tem uma cultura de atendimento eficiente. Eu nunca cobrei nenhum tipo de taxa das minhas clientes e o meu índice de cancelamento é zero. Eu não tenho cliente que cancela, eu não tenho cliente que não comparece. Isso não acontece. Por quê? Porque eu tenho uma cultura de atendimento bem definida. Temos diálogos que falam o que pode e o que não pode no meu estabelecimento. É um acordo de profissional para cliente e elas entendem que isso é uma coisa séria no meu estabelecimento. Eu nunca cobrei taxa, mas também eu deixo muito claro
Então, quando a gente fala em contratos grandes, não está se tratando de uma taxa de cancelamento, e sim de um valor de antecipação. A gente vai, o que? Garantir essa data para ela, mas existe a necessidade de um contrato, tá? Segundo, analise ali qual o modelo de negócio e os horários, eles são negociáveis. Tem horário que não é negociável, como eu trouxe o exemplo das noivas. Tem gente que trabalha com harmonização facial, que também é high ticket. Então, o que acontece? Você cobra um valor de antecipação, esse valor é abatido do atendimento. Lembrando que isso também, dentro do direito do consumidor, ele não é, tá? Muita gente aplica, mas se a cliente resolver baixar lá no teu salão e dar um escândalo básico e reclamar, direito do consumidor defende ela. Por quê? Porque essa prática, ela não é uma prática legal. É uma prática de acordo, uma forma de você punir a cliente por ela não ter vindo. Eu prefiro muito mais o caminho do diálogo, da clareza de quem você é como profissional, da clareza do seu estabelecimento, deixar muito claro, olha, não admitimos atrasos, você, por favor, me avise com tanto tempo de antecedência, caso você não vá comparecer, porque a minha agenda é cheia. Dá clareza para a cliente de que você é uma profissional requisitada. Dê clareza para a cliente de que você está ali a trabalho e que você tem a necessidade dessa clareza para que você possa ter um agendamento melhor, para que você não possa atrasar os atendimentos. Eu falo assim que tem muitas profissionais da área da beleza que não traz essa clareza, não manda uma mensagem um dia antes para confirmar se é cliente, porque as clientes esquecem, imprevistos surgem, as pessoas podem ficar doente, um pneu pode, sabe, enfim, um monte de coisa pode acontecer. Então, assim, temos que entender também o lado da cliente. Nós, como cliente, pode surgir um imprevisto, e aí pronto, tem aquela questão da taxa, isso vai poder o quê? Inibir essa cliente de voltar para você. Ou seja, você vai acabar expulsando clientes do seu estabelecimento e às vezes era algo real. Então, eu sempre falo, tenha uma cultura de atendimento eficiente, com regras bem estabelecidas e um diálogo muito próximo com a sua cliente. Isso sim vai trazer credibilidade para o seu salão, isso sim vai trazer ali firmeza na sua fala. Mas você colocar taxa nem sempre é a solução. Tá? Muito pelo contrário, isso vai fazer com que ela se afaste, ao invés de atrair confiança da sua cliente, a profissional o quê? Ela fica com medo de voltar, fica com aquela questão, nem vou agendar porque eu não sei se vou conseguir comparecer, e fica aquela coisa, deixa claro que esse diálogo está aberto entre vocês, que ela tem um tempo para cancelar. Então, se você quer as suas clientes não faltem nunca mais, você quer ser reconhecida, bem paga pelos seus serviços, que o seu tempo seja muito bem pago? Então, comunique de forma clara quem você é, suas qualidades, suas habilidades. Quando você mostra ali a boa profissional que você é, a ética, o respeito pelos seus clientes, você conquista a confiança. E isso vale mais do que cobrar taxas. Ao invés de impor condições, tá, para tentar segurar essas clientes nunca mais vão questionar o seu preço. Elas vão passar a respeitar a autoridade que você tem, respeitar o seu horário. Eu falo assim que é igual criança, você quer o respeito delas ou você quer o medo delas? As clientes, elas têm que entender ali você como profissional, como eu respeito ela. Não, eu tenho medo que ela me cobre uma taxa. Tomar cuidado com isso. O seu posicionamento, o seu negócio vai mostrar realmente ali na sua narrativa, na sua cultura de atendimento. E isso acontece em vários segmentos da área da beleza e por vários motivos. Então, vamos tentar entender isso. Muita gente vem e fala assim, mas Ale, então eu vou demitir essa cliente. Para começar, ela nem é sua funcionária. Não tem como você demitir alguém que não é seu funcionário. É um relacionamento. É uma coisa que eu defendo muito. Falo assim, cliente é relacionamento. Relacionamento é respeitado quando você impõe suas condições, quando você deixa claro a forma como você atende. Mostra que você dá um atendimento humanizado. E que atendimento humanizado refere-se a duas pessoas, refere-se a sentimentos, refere-se a respeito de horários também. Se você trazendo muita clareza sobre isso, trazendo clareza de quem você é, como você trabalha, sua política de atendimento, porque eu já vi muita profissional reclamando que cliente chega atrasado, mas ela chega atrasada. É um relacionamento, eu sempre defendo isso, eu falo, cliente é relacionamento. Você não vai cobrar uma multa, mas você tem que entender que você tem que oferecer aquilo que você deseja. Eu já vi muita profissional chegando, 10 minutinhos atrasada. Mas é só 10 minutinhos. Só que daí você atrasa em 10 minutinhos toda a sua agenda até o final do dia.
E como que você vai exigir pontualidade da sua cliente se você toda vez chega atrasada? Eu falo, profissional que chega junto com a cliente já chegou atrasada, porque profissional tem que chegar 10, 15, meia hora antes para preparar a sala, deixar organizados os atendimentos, verificar quem são as clientes do dia, verificar se os procedimentos já estão separados, caso você tenha procedimentos diferentes. Então, antes de você pensar em cobrar uma multa dessa cliente, reflita o como anda a sua cultura de atendimento. Você tem sido clara com essas clientes em relação ao como você deve prosseguir ali nessa fidelidade? Eu falo assim, eu tenho mais de 100 clientes que são fiéis aí há mais de 10 anos comigo, que seguem vindo no meu espaço a cada 15 dias. Eu não tenho ninguém que se atrase, ninguém que tenha que faltar e não avise. Em hipótese alguma. Eu falo assim, até quando elas ficam doentes, elas avisam. Eu falo assim, é impossível. Então, eu tô sempre manuseando, sempre, assim, alocando a minha agenda de forma em que é legal para todo mundo. Então, assim, tente melhorar o quê? O seu diálogo com a cliente. Mande mensagens um dia antes para poder lembrar essa cliente que amanhã tem um agendamento com você, se tá tudo ok. Porque vai que surgiu um imprevisto, surgiu alguma coisa. Então, você também tem que estar. Então, assim, o índice que você vai ter é pequenininho. Se uma vez ou outra acontecer, vai começar a ser cada vez mais distante esse não comparecimento. Só que você tem que ter políticas claras. Se você nunca fala nada, ela vai se sentir no direito de vir ou não. Se toda vez que ela vai no seu estabelecimento, você está atrasada, ela vai falar, eu posso atrasar 10 minutos. Toda vez que eu vou, tenho que esperar 10 minutos. Então, seja clara nisso, tá? E lembrando que essa política de cobrança antecipada, dentro do direito do consumidor, essa cliente ainda pode aparecer no seu salão, fazer um escândalo básico, reclamar, e aí você vai ter um problema maior. Então eu falo assim, sempre seguir pelo caminho do diálogo, pelo caminho de atendimentos mais humanizados. Essa aproximação com a cliente vai fazer com que você tenha o quê? Uma política que realmente seja eficiente. Mas nada dessa nossa conversa aqui adianta se você resolve colocar o quê? Você não tem uma política de atendimento, você não colocou um formato de atendimento claro para essas clientes. A primeira vez que essa cliente veio, você não teve um bom diálogo com ela, você só foi fazendo e executando o trabalho e deixou agendada a próxima. Não mandou mensagem um dia antes para saber se ok, confirmado amanhã, você vai poder comparecer realmente? Posso confirmar o teu horário? Lembrando que os meus horários são extremamente pontuais, então preciso também contar com a sua pontualidade. Quando você fala muito isso, o cliente entende que é coisa séria, o cliente entende que você está ali, de fato, preocupada com o atendimento. Dificilmente ele vai pisar na bola com você, porque eu não tenho índice de atrasos, eu não tenho índice de cancelamentos. E eu tenho as mesmas clientes frequentando sempre. Então, tenha essa clareza no seu agendamento, mesmo que seja por telefone, mesmo que você esteja fazendo agendamento a primeira vez por mensagem, deixe claro que você é uma profissional pontual e que você precisa dessa colaboração dela para fazer as coisas funcionarem de uma forma melhor para ambos os lados. Porque eu falo assim, cliente é relacionamento. Eu vou bater sempre nessa tecla com vocês, tá? Você não cobra uma taxa da sua irmã, do seu marido, porque chegou atrasado. Vocês questionam isso. Olha, não faz isso porque eu não gosto, eu sou uma pessoa extremamente pontual. Minha família, por exemplo, sabe, eu sou uma pessoa extremamente pontual. Eu sou uma pessoa que agenda tudo, eu sou muito organizada com agenda. Então, assim, as pessoas já sabem qual é a dinâmica. A minha irmã até brinca, ela fala assim, nossa, eu tô até acostumada, para falar com a minha irmã tem que ter agenda. Mas é isso, as pessoas entendem como que a gente funciona quando a gente explica, quando a gente fala, quando a gente deixa claro. Porque, é claro, a minha agenda é lotada, vai adiantar a minha mãe e minha irmã vir me visitar a qualquer momento, e aí, de repente, eu paro os atendimentos, vou lá conversar com elas, atraso um monte de cliente, ou fico atendendo o meu telefone em qualquer horário, fico atendendo o telefone durante o atendimento, atrasando os próximos atendimentos. Tudo isso daí demonstra respeito, tudo isso vai demonstrar ética, tudo isso vai fazer com que a cliente respeite você mais ou não. Eu já vi profissional que ficava no celular enquanto estava atendendo o cliente. Está atendendo, só um minutinho, vai lá, mexe no celular. Só um minutinho, vai lá, mexe no celular. Mas ali é rapidinho, não é rapidinho. Você tem que respeitar a cliente que está ali, ela veio fazer um procedimento com você. Outra, cada vez que você pegar no celular, cada vez que você interromper esse atendimento para poder resolver uma questão, seja ela pessoal ou não, no celular, o que vai acontecer? Você está atrasando um pouquinho a próxima. Então, fica com essas conversas paralelas. Não, o horário da cliente é o horário da cliente. Eu nem fico com o celular na minha sala. Não adianta me mandar mensagem. Por isso que eu brinco. Minha família até fala, nossa, a Lê, ela não atende. Não, não atendo. Esse horário é da minha cliente. Esse horário eu estou com a minha cliente, estou resolvendo um problema.
ou solucionando uma dor, ou atendendo um sonho, ou resolvendo, entendeu? Isso é atendimento. Atendimento é isso. E quando a cliente entende a sua responsabilidade com ela, ela passa a ter responsabilidade com você. Então, eu quero que vocês entendam isso. Taxa de cancelamento não vai dar aproximação de cliente. Muito pelo contrário, afasta essa cliente. Então, vamos fazer de forma em que essa cliente venha cada vez mais para você. Então, a primeira questão aqui foi: taxa de cancelamento não vai trazer mais clientes para você e nem sempre vai fazer com que elas fidelizem de fato. Muito pelo contrário, às vezes espanta a cliente. 2, cultura de atendimento é o que de fato vai fazer essas clientes te respeitar. Ter boas regras e deixar tudo isso muito claro no seu primeiro atendimento para que essas clientes entendam definitivamente como as coisas funcionam por aqui. Entenderam? Então, essa é a chave, é relacionamento. Você é respeitada quando respeita e você é respeitada quando deixa claro como as coisas têm que ser. Quem tem filho aí vai entender. Quando a gente deixa claro para os filhos como as coisas têm que ser, cultura dentro da nossa casa, os nossos filhos tendem a seguir aquele padrão. Elas seguem o padrão cultural da nossa casa. Eu falo assim que cada casa tem uma cultura diferente. E o que acontece? Até quem tem pais separados, a gente escuta isso, né? Quando vai na casa do pai é de um jeito, quando vai na casa da mãe é de outro jeito. Por quê? Porque cada um tem uma cultura familiar diferente, que acaba sendo implementada de formas diferentes. Então, mesma coisa é no nosso estabelecimento. Temos cultura de atendimento, forma como conduzimos as nossas clientes, forma como a gente decide ali implementar no nosso negócio. E é isso que vai fazer com que suas clientes respeitem o seu estabelecimento, respeitem você. Eu estou no seu estabelecimento, portanto as regras são suas. Eu não preciso e nunca cobrei taxa porque cliente cancela, porque cliente não comparece. Sabe por quê? Porque elas não cancelam e elas não faltam. Exceto em caso de noivas, como eu falei, são datas específicas, não tem por que elas cancelarem. Então a gente pede uma taxa de reserva da data. Tá? Por quê? Só que mediante a contrato. É muito importante isso também, senão ela também pode questionar. Então tem um contrato, tem uma conversa prévia, em muitos casos tem uma prévia de maquiagem, você já teve contato com esse maquiador, você já usufruiu parte ali do serviço dele, que é a prévia. Tudo isso tá no contrato. Então, se você vai resolver cobrar taxa de antecipação, que seria uma taxa de reserva de data, aí você faça um contrato e deixe claro, assinado pelo cliente, porque ela está reservando uma data completa. No meu caso, reservam datas, tipo, é o dia todo, ou seja, eu perco um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro da minha vida ali sem poder me programar na vida pessoal, porque a pessoa reservou esse dia e acabou não usando essa data. Então, tenha muita clareza. Em atendimento corrido, cultura de atendimento bem estabelecida. E em caso de reservas de serviços maiores, contratos bem estabelecidos, bem montados também, tá bom? Essa foi a nossa conversa de hoje, espero ter ajudado. E se vocês tiverem aí temas que vocês querem que eu traga também, coloquem aí pra gente aqui embaixo. Não deixa de curtir, seguir, comentar e fazer também aí a sua inscrição no nosso canal, tá bom? Vejo vocês na próxima e espero que vocês tenham gostado. Beijos e até mais!